Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Fausto, vamos falar sobre os números divulgados na última sexta-feira pelo IBGE, a taxa de desemprego através da PNAD contínua, né? E que mostrou que o desemprego fechou o trimestre encerrado em junho com 9,3%, que vem mantendo uma trajetória de queda nos últimos meses. Foi o menor índice para o primeiro período desde 2015, mas ao mesmo tempo a renda cai, a informalidade é recorde, cerca de 40%, e segundo o IBGE, o número de trabalhadores informais atingiu o recorde da série histórica, com mais de 39 milhões de brasileiros. Sua avaliação desses dados, Fausto? Rafael, nós estamos chegando aí ao final do primeiro semestre, né? Esse dado é o que fecha o trimestre aí do semestre de 2022 e mostra um contingente de desempregados bastante significativos. Apesar da taxa estar em queda, nós temos mais de 10 milhões de desempregados. E como você mesmo lembrou, boa parte aí do mercado de trabalho, ou seja, cerca de 40%, ele é de trabalhadores informais. De alguma forma, a queda na taxa de desemprego já era esperada, uma vez que a gente está assistindo aí, né, toda a reabertura aí do chamado período pós-pandemia, que de alguma forma a gente vai assistindo uma queda do desemprego, não só no Brasil, mas na União Europeia, nos Estados Unidos, ou seja, em torno do mundo. Mas o que a gente vê aqui no Brasil como fenômeno é exatamente o que você lembrou. Você tem um movimento claro aí de ampliação da informalização, ou seja, os empregos gerados em grande medida são empregos de baixa qualidade, baixa renda. A gente vem assistindo também uma redução aí da renda média do trabalhador, tanto de um lado por conta da elevação da inflação, que continua em patamar bastante alto, na casa dos 2 dígitos, quanto por outro lado, aí realmente a gente está assistindo trabalhadores que são contratados hoje com salários menores do que a gente tinha, ou que eles tinham na própria pandemia. Então, a gente vai vendo uma economia que cresce pouco, uma economia que chega a conseguir gerar emprego, gera emprego, mas de baixa qualidade, com renda bastante limitada. Tudo isso tem a ver, de certo modo, com o padrão de desenvolvimento, de crescimento que o Brasil vem implementando, né? Quando a gente olha para os números mais em detalhe, a gente vai ver que segmentos como comércio, serviços, são segmentos que estão gerando boa parte desses postos de trabalho, e aí você consegue entender como esses trabalhadores aí e os dilemas que são vividos para conseguir minimamente uma condição razoável aí de trabalho. Esse semestre foi caracterizado também por uma evolução e uma ampliação no número de trabalhadores vinculados às áreas de saúde, educação, setor público em geral. Isso tem muito a ver, então, de novo, com a volta, com a abertura das escolas, a volta às salas de aula, que de alguma forma demandou e está demandando um conjunto maior de profissionais. Mas mesmo ali, ou seja, no setor público, onde você tem uma taxa maior de formalização, a gente assiste ainda a um ingresso de trabalhadores com uma renda bastante baixa, muito aquém do que a gente viu em outros momentos. Ou seja, o resumo aí da ópera, taxa de desemprego em queda, mas com um contingente bastante importante de desempregados, alta informalidade e renda em queda também no Brasil. Pois é, importante a gente ressaltar que, cinicamente, era dito que estava sendo aberto espaço para empreendedorismo, né, Fausto? Mas isso, na realidade, é o que você já disse, né? São as reduções de direitos, a diminuição da renda, tudo isso impactando, inclusive, ou dificultando ainda mais uma possível retomada da economia do país, né? Sem dúvida, a gente vai assistindo um pouco dessa falácia aí do chamado empreendedorismo, mas que na verdade, quando a gente vai olhar muito a fundo, a gente vai ver que na verdade são famílias, são pessoas, são trabalhadores que vão tentando dar um jeito aí, né, nas suas próprias condições de desemprego, de subemprego, até porque a gente sabe que na prática a maior parte dessas pessoas não tem capital de fato para empreender. O que acaba acontecendo é que elas se lançam no mercado informal. Essa informalização, né, esse mercado, esse trabalhador que não trabalha para alguém, não tem carteira assinada, mas também não tem nenhum CNPJ, ou seja, é o que mais cresce. Isso vai indicando um pouco essa lógica do bico, essa lógica aí do trabalhador que vai dando um jeito, né, ele vai se virando para conseguir algum tipo de renda. De alguma forma está vinculado sim à baixa dinâmica da nossa economia e também a processos bastante importantes ali de desindustrialização, né, de perda da massa industrial, algo que a gente já veio vendo, né, em mais de 1 milhão de
empresas foram fechadas, empregos foram perdidos. De certo modo, esta recomposição a gente ainda não vem assistindo. A taxa de investimento no Brasil ainda é bastante baixa e, de alguma forma, a gente vai vendo como o Brasil, na verdade, vai entrando num outro patamar de desenvolvimento, um patamar de desenvolvimento que é esse vinculado ao subemprego, à baixa remuneração, à informalidade, e que é preciso repensar muito os caminhos por onde nós vamos nos desenvolver. O Brasil, do jeito que está, ele continua sendo um país que avança principalmente na pobreza, que amplia as desigualdades sociais e que na ponta, ou seja, na base, né, principalmente da pirâmide, a gente vai vendo uma condição de vida e de trabalho bastante precária e bastante limitada. Fausto, em outubro temos as eleições e é claro que a gente tem 2 projetos colocados para a escolha do povo brasileiro, né? Um de civilização e outro de barbárie. Mas além disso, nós temos que ressaltar também a importância do parlamento. Os trabalhadores, as pessoas todas que hoje vivem nessa situação de precarização do trabalho precisam estar muito atentas para quem elas darão os seus votos para a gente tentar reverter esse quadro que a gente vive, né? É importante que esses parlamentares tenham consciência de que é preciso modificar ou pelo menos colocar em revisão, por exemplo, a reforma trabalhista. Como é que você avalia esse tipo de postura? Bem, a reforma trabalhista dizia que ia gerar emprego e ia reduzir a informalidade, né? Na verdade, o que a gente viu foi bastante o contrário disso. A reforma trabalhista foi incapaz de gerar novos empregos, os empregos gerados têm muito pouco a ver com a própria reforma, e de outro lado a gente vem assistindo um boom ainda da informalidade e do baixo rendimento. Ou seja, todo esse mecanismo aí que se diz que legislação, que direitos estão desvinculados aí do mercado de trabalho, de certo modo está bastante equivocado. Na verdade, o que puxa o mercado de trabalho é o crescimento econômico, e o crescimento econômico, na verdade, vem andando de lado há muito tempo aqui no Brasil. A discussão sobre a eleição e o projeto que vai se desenvolver, acho que esse talvez seja um debate importante aí quando a gente fala da questão do emprego. É importante que a gente olhe um projeto de país que de alguma forma compreenda, coloque no centro do seu projeto a questão do emprego formal, a questão do emprego de qualidade, né, do trabalho decente, porque de alguma forma é por aí que você constrói uma sociedade mais estruturada. Vamos lembrar que uma alta informalidade, ela leva também uma redução na arrecadação. A gente vê uma alta informalidade, que significa uma redução no conjunto dos direitos sociais. Tudo isso está vinculado à política que está colocada aí, ou seja, em que você vai, de certo modo, cada vez mais estrangulando as condições de trabalho, as condições de renda, e inevitavelmente isso leva a uma mudança, inclusive, do padrão de consumo no nosso país. Uma inflação alta, como a gente está assistindo, mais a redução da renda, a gente vai tendo aí um conjunto de a grande parte da população não acessando os principais bens, não comprando, a fábrica, o comércio não vende, a fábrica não produz, e a gente está vendo aí um Brasil que vai se caracterizando por um consumo aí muito mais vinculado à chamada classe alta, aí, a classe A, que de certo modo cresceu, que enriqueceu, mas na grande maioria o brasileiro empobreceu. Então a gente está vivendo aí um projeto de ampliação da desigualdade e diminuição aí da renda do conjunto dos trabalhadores. Pensar para frente significa pensar um outro projeto de desenvolvimento bem diferente disso, em que de alguma forma as riquezas geradas no país precisam ser distribuídas igualmente, precisam ser distribuídas mais equitativamente, de alguma forma em que a gente vai minimamente diminuindo as desigualdades no Brasil, que são abissais. As desigualdades do Brasil são gigantes e cresceram muito nesse período. Pensar para frente significa esse debate, inclusive, de civilidade no meio do mundo do trabalho, que passa por mais direitos, por melhores condições de vida e por maior renda para o conjunto da população. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, forte abraço para você e até breve. Até breve, boa semana a todos. Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.